Olá pessoal, então, conforme combinado, neste vídeo trataremos sobre a ética e moral em Kant. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre essa questão da ética em si, tá? Vamos primeiro falar o seguinte, sobre a questão de escolhas morais. As escolhas morais, de uma forma geral, elas são condutas de indivíduos ou sujeitos, e essas condutas elas podem variar entre dois extremos, o do consentimento e o da negação da moral vigente, né? E vai constituir, então, o que podemos chamar de escolhas morais. Mas ética é uma coisa, moral é outra. A ética seria, dentro de um contexto teórico do que foi estabelecido dentro da cultura, dentro das normas, aquilo que é considerado aceito dentro da sociedade. A ética é o aspecto teórico, é a tese. E a moral é a aplicação dessa teoria, tá? Então, por isso que eu posso ir para esses dois sentidos. Eu posso aceitar aquilo que a cultura me propõe e eu vou praticar aquilo que se propõe, ou eu posso negar ou contrariar aquilo que se propõe, né? Então, mas isso se sobrepõe uma escolha moral. Na escolha moral, então, eu vou ter um jogo de fatores objetivos como subjetivos. Os fatores objetivos vai se relacionar aos costumes e normas já estabelecidos, bem como a educação, a cultura em geral. Os fatores subjetivos, por sua vez, ele está ligado à ideia de liberdade e de responsabilidade pessoal. Uma primeira possibilidade de escolha é o da ação moralmente boa ou correta. E aqui eu chamo a atenção que ação boa ou correta, a gente precisa atentar para aquilo dentro de um referencial na qual o indivíduo está, dentro dos princípios do qual ele foi educado e qual ele pertence. Então, essa ideia do boa e do moralmente correto não é que seja relativista, mas é relativo, porque depende de quem fala, de onde que se fala. Então, vai ocorrer quando o indivíduo vai se assumir conscientemente uma norma moral e a cumpre reconhecendo, então, portanto, como legítima. É o caso, por exemplo, de alguém que trata as pessoas de maneira respeitosa, porque entende que todas as pessoas merecem respeito. Em oposição a essa opção, essa escolha moral, eu tenho a ação moralmente má ou a incorreta. Ou seja, aquela que contraria determinada norma moral sem, contudo, contestá-la como norma universal. É como se o indivíduo abrisse uma exceção para agir contra a norma. Então, por exemplo, uma pessoa fala mal de outra por algum motivo banal, embora reconheça que não gostaria de ser mal falada por outras pessoas. Outra possibilidade ocorre quando o indivíduo recusa conscientemente uma norma moral por entendê-la inadequada ou ilegítima. Essa situação se caracteriza como um conflito ético, que aponta como uma ruptura com a moral vigente. É o caso, por exemplo, se as mulheres usarem saias com um comprimento bem menor que o considerado adequado pela sociedade, de seu tempo. Lembrando que tem a questão
tempo histórico. Controlando, então, aí, fazendo uma exposição do corpo. Claro, não vou entrar no mérito, tá? Diferente do conflito ético e a situação do niilismo ético, o que é niilismo? É aquilo que é o nada, né? Lacunas, que se caracteriza pela negação radical de que todo e qualquer valor moral. O permissivo moral, por sua vez, seria uma versão deteriorada, individualista do niilismo ético, na qual, por trás da negação dos valores vigentes, esconde-se interesses particulares. É o que a gente chama de consciência, que é a consciência individual, a consciência pessoal. Eu sei que aquilo está errado, contudo, eu desejo agir desta forma. Meramente, até porque eu terei ganhos particulares a respeito disso. Não importa o processo coletivo. Bom, fazendo essa pequena introdução, entraremos então dentro da ética e moral kantiana. Então, como já sabemos, Kant pertence à Idade Moderna, né? E na Idade Moderna, a ética ela é antropocêntrica, ou seja, o homem está no centro, o homem é o sujeito, tá? Então, como no final da Idade Moderna, marcado pelo Renascimento, da Idade Média, marcado pelo Renascimento, o ser humano, então, vai tornar-se novamente o centro de interesse por meio do humanismo ou iluminismo. No terreno da reflexão ética, esse fato vai ser orientado por uma nova concepção centrada na autonomia humana. No iluminismo, então, essa orientação fica mais evidente. Vai passar, então, a defender a ideia de que a moral deve ser fundamentada não mais em valores religiosos, e sim naqueles que surgem, são oriundos da compreensão que é a natureza humana. Então, essa concepção mais expressiva do período moderno a respeito da natureza humana é o de uma natureza racional, que vai se encontrar, então, em Kant, a sua formulação mais bem acabada, mais bem estruturada, que é uma ética chamada ética do dever. Ressalto que, lá em Aristóteles, a ética dos fins, a felicidade. Aqui, em Kant, eu tenho a ética do dever. Então, no seu livro A Crítica da Razão Prática, e o Fundamento dos Costumes, da Metafísica dos Costumes, Kant, então, vai apontar que a razão é a legisladora, ou seja, é aquela que legaliza, é aquela que põe a lei, é a nossa consciência, porque ela é capaz de elaborar normas universais, uma vez que ela constituiu um predicado universal dos seres humanos. Isto é, uma capacidade comum a todos. Então, as normas morais teriam, portanto, sua origem na razão. Então, o mundo da ação humana, no âmbito da sua liberdade, é legislada pela razão. Então, portanto, que eu faço a determinação das leis morais e eu vou cumprir os deveres, então, portanto, manifesto a minha autonomia. Embora embora em Kant as normas devam ser obedecidas e como deveres, a noção kantiana de dever confunde-se com a própria noção de liberdade. Isso ocorre porque, em seu pensamento, o indivíduo, o sujeito, o homem,
obedece a uma norma moral que atende à liberdade da razão. Ou seja, aquilo que a razão, no uso da sua liberdade, determina como correto. Desta forma, a sujeição à norma moral é o reconhecimento de sua legalidade, conferida pelos próprios indivíduos racionais. Então, Kant vai reforçar essa ideia ao dizer que um ato só pode ser considerado moral quando praticado de forma autônoma, consciente e por dever. Então, com isso, ele vai acentuar o reconhecimento do dever como uma expressão da racionalidade humana, única fonte legítima da moralidade. A clareza dessa ideia vai estar naquilo que ele vai expressar no seguinte: age apenas segundo o princípio, que possa ao mesmo tempo querer que a sua ação seja universal. Essa exigência é o que nós veremos como imperativo categórico no próximo vídeo.